Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal e a mais um vídeo informativo referente ao auxílio emergencial, Bolsa Família e também os demais programas sociais do governo. Eu sou a Ana Paula, muito obrigada pela sua companhia aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês quem é o grupo que vai pegar R$ 600 agora no mês de julho, tá bom? Então fica atento porque vai ter pessoas que vão pegar. E para quem acredita que não é possível a volta do auxílio de R$ 600, pessoal, mesmo o presidente Jair Bolsonaro sancionando aí a nova prorrogação do auxílio nos mesmos valores, vou trazer uma notícia aqui para vocês que vão trazer esperança, vai deixar você muito mais feliz com essas novas informações que eu vou trazer hoje. Então tem surpresa, pessoal. A briga, a luta pelos 600 ainda não acabou. O governo está preparando ainda uma surpresa para vocês e eu vou trazer tudo isso nos mínimos detalhes aqui nesse vídeo. Por isso que eu falo para vocês que assistam o vídeo até o final para não ficar com informações só pela metade, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia, bem-vindos ao canal, sou a Ana Paula. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clicou, estará inscrito e fará parte desse canal que é exclusivo de informações a respeito. A gente só fala de benefícios do governo, de programas sociais. Esse canal nasceu da necessidade de trazer informação, tudo que acontece por trás dos bastidores a todos os brasileiros. Infelizmente, o governo não gasta aí com comunicação, né? Não investe em comunicação, ao menos que a comunicação seja de interesse deles, como campanha eleitoral, né? Isso aí eles gastam a roda, até mais do que deveria. Agora, quando é para informar o povo dos seus direitos, não, porque o governo não quer que você saiba os seus direitos, porque se você souber os seus direitos, pessoal, você vai lá e vai pegar o que é seu, né? Os seus benefícios. Quando você não sabe, você não vai atrás. Se você não vai atrás, encerra o ano, o que acontece com aquele orçamento? Volta para os cofres públicos, para o bolso dos corruptos, né? Então, por isso que eles não investem em comunicação. Mas esse canal nasceu justamente para quebrar esse tabu e falar dos direitos existentes. A mídia geralmente fala temas de momento, né? Ah, prorrogou o auxílio, tá todo mundo, todos os jornais falando da prorrogação do auxílio. Mas e os direitos que as pessoas têm, que sempre existiu? Um exemplo disso é a lei do Suplicy, a lei do Renda Básica, que inclusive é esse programa de auxílio emergencial permanente, que vai ser um auxílio permanente, que é uma renda universal que está aprovada há 17 anos no Brasil e que muitos brasileiros só souberam por causa que explodiu agora nas manchetes, já que o STF condenou o governo Bolsonaro a determinar qual é o valor do Renda Básica para no ano que vem pagar para os brasileiros, né? Mas ninguém sabia que rico, pobre, empregado, desempregado teria direito a uma renda básica, que é o mínimo, né, suficiente para sobreviver e trazer um Brasil com mais igualdade. Isso aprovado há 17 anos, sancionado pelo ex-presidente Lula, mas nem o Lula, mesmo todos esses anos no poder, mesmo sancionando a lei, não determinou um valor para pagar para vocês. Nem o Temer, nem Bolsonaro. Ninguém fez a lei ser cumprida. Aí veio o STF e falou, olha, já tem 17 anos, tá na hora aí de vocês colocarem valor nisso e pagar para o povo, já que é lei, né? Então, para que assina uma coisa se você não cumpre, né? E aí o Bolsonaro tem isso de bandeja para ele, porque ano que vem é eleição, ele pode criar uma marca no governo dele, criando aí o Renda Básica, coisa que nenhum outro governo fez, né? Então, tem muitas novidades que vai ter ainda esse ano, porque ele só tem até esse ano para criar isso, por decisão do STF, e também porque é o único ano dele poder fazer alguma mudança que possa colocar ele em primeiro lugar nas pesquisas novamente e que ele possa aí se reeleger caso seja a vontade dele mesmo. Eu acredito que é o que os assessores dele estão dizendo, que ele pretende sim se candidatar no ano que vem, né? E ele pretende ganhar as eleições, mas ganhar eleições prorrogando o auxílio nesse valor miséria, que ele não vai. Então, assim, ele tá já fazendo alguma coisa. Provavelmente, nos próximos dias, a gente vai ter surpresas aí do governo. Escreve o que eu tô dizendo e depois vocês voltam aqui pra falar, tá bom? Mas, pessoal, então esse canal nasceu pra isso. Por isso, se inscreva, que aqui você sempre vai ter conteúdo de verdade, vai ter tudo que tá acontecendo por trás dos bastidores, que inclusive, às vezes, nem a mídia traz, porque não é do momento, mas é seu direito e você precisa saber, tá bom? Vamos lá, pessoal, vou falar rapidinho aqui 3 benefícios sociais criados para vulneráveis durante a crise da Covid, que muita gente não sabe, né? Como eu falei para vocês, a crise econômica e o desemprego tem atingido muitas famílias
nesse momento de pandemia. E alguns benefícios estão sendo criados, né? O governo federal começou em abril com as parcelas do auxílio no valor de 600. E na época, a estimativa era 3 pagamentos, porém com o avanço da doença, o pagamento foi estendido até o final do ano e está sendo pago até hoje, né? Então, foram ao todo 9 parcelas no ano passado, 5 de 600, 4 de 300, mãe solteira cota dupla, desde março até o final do ano, né? E os pagamentos chegaram ao fim de dezembro. Aí muitos pedidos, né, do povo, de parlamentares, a segunda onda da pandemia, o governo fez a nova rodada do auxílio emergencial, que aí ele prorrogou aí essas 4 parcelas agora de 150 a 375 reais, e aí ele falou que não ia fazer mais, mas como sempre, eu falei, o povo vencendo a luta, né, o povo se uniu, pressionou e fez ele prorrogar novamente, ele prorrogou aí mais 3 parcelas, mantendo o mesmo valor de 150 a 375 reais, né? Mas, pessoal, fora isso, foram criados alguns outros benefícios, né? Que muita gente não sabe. Então, foi criado o auxílio merenda. Boa parte dos estados adaptaram aí ao auxílio merenda, já que as aulas presenciais passaram a ser remotas ou híbridas. E dessa maneira não era oferecido merenda aos alunos e, portanto, o valor foi repassado para as crianças e com isso foi garantida a alimentação necessária para o desenvolvimento físico e mental. Aproveita e comenta aqui se você recebeu o auxílio merenda, né? Aqui só citando básico, né? Alguns estados que criaram: Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, São Paulo. Essas foram algumas das regiões que criaram o auxílio merenda, mas fora eles, outros estados também criaram o kit alimentação, né? Outro benefício criado foi o auxílio gás. Com o aumento da inflação, os produtos considerados essenciais para as famílias brasileiras passaram por reajustes constantes durante o último ano. Diante disso, algumas regiões criaram o Vale Gás para que as famílias pudessem continuar comprando o item sem utilizar o valor do auxílio, né? E o botijão de gás, ele é vendido aí a mais de R$90. Em São Paulo mesmo já tá passando de 100, né? Como que tá aí na sua cidade? Vai deixando aqui nos comentários. E o que acontece? Maranhão, Ceará, São Paulo foram exemplos que implantaram o Vale Gás, né? E eles passaram a distribuir voucher para a compra aí do combustível, né? Benefício para os órfãos. O governo federal ele pretende criar um benefício direcionado aos órfãos. A ideia é que todos os meses sejam repassados R$250 para crianças e adolescentes que esteja nessa condição, que perderam os pais durante a pandemia. Porém, o pagamento só será disponibilizado, né, caso os pais tenham falecido em virtude da Covid, né? São Paulo mesmo criou aí o benefício que vai pagar 6 parcelas de R$300 para quem tem renda de até R$3.300, até 3 salários mínimos, e perderam também algum familiar. Isso não só criança, adultos, qualquer pessoa que perdeu alguém do seu núcleo familiar por motivo da Covid durante a pandemia, vai receber, e mora em São Paulo, é do cadastro único, vai receber esse auxílio aí também, né? Então, esses são só alguns dos benefícios que foram criados. Se na sua cidade, no seu estado, foi criado algum benefício, vai deixando aqui nos comentários e comenta também qual que é a cidade ou estado que você mora. Pois, pessoal, dependendo da sua cidade, do seu estado, tem benefícios para vocês emergenciais. E todos os estados e cidades, né, independente de emergencial ou não, existem benefícios de transferência de renda. Pois todos, eu disse todos, sem exceção, recebem do governo da União uma verba para fazer benefícios de transferência de renda. Por isso que o prefeito da sua cidade, o governador do seu estado, ele tem autonomia de criar benefícios municipais e estaduais, porque ele tem dinheiro para isso. Então, cobre, pessoal. Por isso que eu falo que informação é poder, né? E olha só, uma informação aqui rapidinho para vocês. Uberlândia aceita inscrições para receber kits de alimentação da prefeitura, tá? Em Minas Gerais, população recebe o auxílio para fazer feira. E na quinta-feira, né? Nessa quinta-feira, a prefeitura de Uberlândia deu início aí ao cadastramento da segunda fase do benefício kit alimentação. Então, ele vai atender alunos da rede municipal de ensino, completando mais de 52 mil jovens. Então, tá aí mais um benefício para vocês. E quem que vai pegar R$600 agora esse mês de julho, pessoal? Vamos lá, né? Vai pegar R$600, no mínimo R$600, aquelas pessoas que têm auxílio acumulado. Ou seja, como assim, Ana? O governo prorrogou aí 4 parcelas, né? Na verdade, foram 4 parcelas aí pagas do auxílio emergencial esse ano, certo?
E o que que acontece? Tem gente que está aprovada e não pegou nenhuma parcela. Por quê? Porque demorou de aprovar, de processar, não deu tempo da Caixa processar o lote e pagar. Então, agora com a quarta parcela, essa pessoa vai pegar as 4 parcelas de vez, né? Então, se você recebe R$150, 4 parcelas de 150, que é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta parcela juntas, vai dar no mínimo R$600. Se você recebe R$250, por exemplo, você vai pegar R$1.000. E se você recebe R$375, você vai pegar mais de R$1.000 se tiver as 4 parcelas pendentes. Então, esse é apenas um exemplo, um grupo que vai receber. Pessoas que têm parcelas acumuladas vão pegar aí, né? Pode pegar aí valor de R$600 agora no mês de julho. E isso não sou eu que tô falando, isso é o governo, porque o governo já confirmou que vai pagar todo o valor retroativo que a pessoa tem direito desde que ela esteja aprovada no Dataprev, tá? O segundo grupo que vai pegar também R$600 é aquele pessoal do ano passado que tinha direito ao auxílio de 600, a parcela da extensão, que teve um acordo com a DPU e o governo que estão aprovando. Vocês viram que a Dataprev está passando por atualizações e muitos beneficiários se surpreenderam com o auxílio que estava cancelado e bloqueado do ano passado, de repente está lá aprovado, né? E essa pessoa está dizendo que foi enviada para a Caixa. E muitos falaram, que será que eu vou receber? Então, pessoal, isso é por causa do acordo que a DPU fez com o governo para não ter que entrar com uma ação judicial via TRF. Então, essas pessoas estão recebendo e vão pegar aí os 600 ou 1.200 se é mãe solteira ou se tem parcelas acumuladas, depende de quantas parcelas está lá que foi aprovada nesse último lote na Dataprev, tá bom? Também vai pegar R$600, pessoal do Rio de Janeiro, que foi autorizado pela Câmara, pagar os retroativos, né, que o Rio de Janeiro atrasou aí o auxílio do Rio, e aí vai comer R$300 por parcela, foi autorizado a pagar as 2 parcelas retroativas para o povo, né, então vai ter muita gente que vai pegar aí o valor de R$600. Sem falar nisso, ainda tem o pessoal de Minas Gerais, que até dia 1º de agosto, também o governo de Minas já falou que vai pagar os R$600 para vocês. Então, toda essa galera aí que eu falei, né, vai poder pegar R$600 agora, a partir de julho. E para quem não acredita ainda, né, pessoal, acha que acabou, porque o presidente assinou aí a prorrogação do auxílio nos mesmos valores, se engana. A luta não terminou. Inclusive, o deputado André Janones representou o povo dentro do Congresso, falando diretamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E, além disso, o pessoal, as centrais sindicais que foram para as ruas nesses movimentos contra o ato do governo Bolsonaro, já estão agendando nova data para ir para as ruas de novo, pressionando o governo para alterar esse benefício. Mas, pessoal, o governo Bolsonaro sabe que se ele manter esses valores, ele não ganha a eleição do ano que vem. Então, vocês acham que ele vai deixar o povo sem nenhum benefício? Claro que não. Se ele não aumentar o auxílio, ele vai mexer no Bolsa Família um valor muito considerável, ou ele vai já trazer alguma surpresa com esse renda básica na qual ele precisa determinar um valor. Mas que o governo tá para te surpreender, ele tá. Porque se ele não surpreender o povo, ele não ganha as eleições. Pode escrever isso. Então fica de olho no canal que eu vou estar trazendo para vocês, porque o governo está preparando algumas surpresas. Inclusive foram alguns assessores do governo que disseram isso. Então eu tô acompanhando tudo por trás dos bastidores. Eu tô conversando com deputados, com senadores nas redes sociais. Conversem também, pessoal. Chama os deputados, os senadores. Vai lá no site nãopodemosaceitar.com. Lá tem a lista de todos os parlamentares que estão em Brasília. Chama eles nas redes sociais, porque eles são funcionários públicos. Eles são nossos funcionários, nós pagamos o salário deles, então eles têm que dar atenção e falar com a gente a respeito do que a gente quer saber. Então eu convido vocês a cada um fazer sua parte, chamando os deputados, os senadores para bater um papo, principalmente a respeito do auxílio e do que o governo está planejando fazer, né? E juntos a gente vai tendo informações de verdade, coisas que nem a mídia traz pra gente. Então eu vou deixar agora o vídeo do André Janones, na qual ele fala com o Guedes a respeito, defendendo o povo a respeito do auxílio emergencial. Fiquem aí com o vídeo. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Boa tarde, senhor ministro, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom, inicialmente eu quero aqui registrar que o ministro Paulo Guedes, por diversas vezes, falou aqui a palavra respeito. Um discurso muito bonito na teoria, uma pena que ele não aplica na prática. A gente vê claramente que as ideias do ministro não correspondem às suas atitudes, uma vez que o mesmo admitiu nesse microfone que só está aqui nessa comissão porque foi obrigado, dizendo que disseram a ele que ele não tinha obrigação de estar aqui, que não daria problema, por isso ele não veio. Ou seja, só veio debaixo de vara. Isso aí mostra o desrespeito total por essa casa,
por essa comissão. O ministro também disse sobre respeito às instituições, que o presidente deve respeitar o STF respeitar o presidente, o legislativo respeitar o executivo. Ele esqueceu só do principal, de quem merece o respeito acima de todos os outros, que é quem paga tudo isso daqui, que é quem paga o salário do senhor, que é quem paga o meu salário, de todos nós. Quem sustenta toda essa brincadeira aqui se chama povo, trabalhador. São essas pessoas que merecem respeito, ministro. E eu aprendi desde cedo que para a gente pedir respeito, a gente precisa primeiro se dar ao respeito. Eu não respeito quem não respeita aqueles que pagam o meu salário, os meus patrões, que também é o patrão do senhor, que é o povo brasileiro. Então, primeiro que eu deixo aqui registrado o meu lamento de que as atitudes do ministro não correspondem à sua fala. Ministro, o senhor prometeu R$1 trilhão no primeiro ano de governo com a venda de imóveis. Não cumpriu. O senhor disse que com 5 bilhões de reais o senhor resolveria o problema da pandemia. Não conseguiu. O senhor deu algumas declarações extremamente preconceituosas que mostram o ódio de Vossa Excelência pelos mais pobres nesse país. Eu vou me ater aqui a 3 delas. Disse que no Brasil já se vê empregada doméstica indo para a Disney e achando isso um absurdo. Disse no final do ano passado que se continuasse pagando o auxílio no valor de R$600 aos brasileiros, os brasileiros não iam querer trabalhar, como se isso fosse uma fortuna e como se nosso povo, um povo trabalhador, fosse, na verdade, um povo vagabundo. E, para fechar com chave de ouro, Vossa Excelência disse em tom jocoso que o brasileiro come demais. Isso aqui, ministro, retrata o ódio que Vossa Excelência tem pelos mais pobres desse país, aos quais o senhor atribui todas as desgraças e as mazelas desse país. E nós sabemos, ministro, que o povo brasileiro não é culpado dessas desgraças. Muito pelo contrário, são vítimas. São eles que estão sendo roubados todos os dias, com as rachadinhas, com os esquemas nas compras de vacina. São eles que estão perdendo os familiares pelo Covid, também por não ter comprado a vacina. O povo não é culpado de nada. Eu posso encher a boca para falar povo, porque eu venho do povo. Eu sou filho de uma doméstica com um cadeirante, me formei advogado trabalhando como cobrador de ônibus e através de uma bolsa de estudos para aluno carente. Talvez esse ódio, ministro, que o senhor tenha pelos mais pobres, é porque o senhor sabe que se der oportunidade a eles, eles vão estar aqui na cara do senhor, falando cara a cara o que eu estou falando neste momento. Imagino que essa seja talvez uma justificativa para esse ódio, esse rancor que o senhor tem. Felizmente eu não posso citar aqui, eu pedi aos meus seguidores para falarem aqui nos comentários o que eles queriam que eu falasse a Vossa Excelência. Eu não vou descer o nível de falar o que eles escreveram aqui. Eu vou resumir numa frase, ministro, que eu falo que sem estar armado e sem nenhum ódio no coração, ela não vem de mim, ela vem daqueles que eu represento, porque nós parlamentares aqui, nós não falamos em nosso nome, nós falamos em nome daqueles que nós representamos. O povo brasileiro, ministro, tem nojo da sua cara. E esse nojo é proporcional ao ódio que Vossa Excelência tem deles. Aqui eu refaço aquele ditado: a gente colhe o que planta. E para finalizar, ministro, eu quero fazer, ao invés de uma pergunta, eu quero fazer um pedido a Vossa Excelência. Abraham Lincoln dizia que a democracia é um regime do povo, pelo povo e para o povo. É nisso que eu acredito. Então, o meu pedido a Vossa Excelência, ao invés de a indagação, 2 pedidos. Primeiro, que Vossa Excelência, mais uma vez eu digo que falo isso sem ódio no coração, sem rancor, aproveite essa oportunidade, seja populista só nesse momento. Eu sou um populista nato, eu faço política direto com o povo e para o povo. Só nesse momento, seja um populista, não se dirija a nós, deputados, nem a essa comissão, mas se dirigindo ao povo, se desculpe por essas declarações, caso Vossa Excelência entenda que foi mal interpretado, e que Vossa Excelência também explique ao povo brasileiro como que não consegue baixar o preço do gás, da gasolina, dos alimentos, não consegue se dar um auxílio digno, mas se consegue enfiar 2 bilhões de reais para atender a um capricho do presidente da República e voltar lá no tempo dos dinossauros para colocar o voto no papelzinho. Como que é essa matemática do Ministério da Economia, que não tem dinheiro para o povo, não tem condição de baixar preço de alimento, não tem condição de pagar auxílio digno? Vossa Excelência ofereceu para o povo brasileiro R$150 para quem mora sozinho,
de auxílio emergencial. É pegar e falar assim, ó, toma, vou te dar o valor aí praticamente de um botijão de gás, se vira nos 30, atravessa essa pandemia com esse botijão de gás, é o que nós podemos oferecer para vocês. Então é isso, ministro. Fica aqui o meu desabafo, mais do que até uma indagação, e que Vossa Excelência possa aproveitar essa oportunidade para desfazer, talvez, algum mal-entendido que possa ter acontecido em alguma declaração de Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Deputado Alexis. Deputado Vitor Lippe. Deputado Vitor Lippe. Deputado